21 de dezembro de 2020, Guarujá, no litoral de São Paulo. Márcia Lanzani, de 44 anos, mãe de Bruno Eustáquio, de 23, é encontrada sem vida dentro de sua residência. Surgem suspeitas, dúvidas, um verdadeiro quebra-cabeça. Então, era mais ou menos umas 5 para as 8. O Bruno me ligou e falou: tia, a minha mãe, tia. Eu falei: o que foi, Bruno? Aí ele falou: tia, minha mãe tá toda roxa, tia. Minha mãe tá morta. Eu falei: como, Bruno? Aí eu já comecei a passar mal. O meu cunhado tava na minha casa e ele pegou o telefone de mim e falou com o Bruno e eu falei: vamos. Aí a gente saiu e foi pra casa da minha irmã. Quando chegou lá, a minha irmã tava no chão, caída, toda roxa, inchada, machucada. E o Bruno chama socorro, e ele falou: já chamei. E tava ele, uma amiga dele e um ex-namorado da Márcia que já tinha uns 10 anos que eles não tinham mais nada, só que eram amigos. Aí eu peguei, sentei perto dela e fiquei pedindo pra ele chamar o socorro, pra ele olhar as câmeras. Ele falou: eu já olhei, tio, eu já olhei. Aí ele falou pra mim o que ele contou, que achava que ela tinha escorregado porque tinha xixi da cachorra do lado da cama. Ou que ela tinha infartado e batido a cabeça no guarda-roupa porque ela tava com uma marca na testa. Aí o meu cunhado já tinha ligado pra minha irmã e a gente ficou ali, começou a chegar um monte de gente. Recebi a ligação do meu marido falando que estava indo pra casa da Márcia. Aí eu peguei e falei: mas por quê? Eu falei assim: o Bruno ligou pra Nena pra avisar que ela parece que caiu, desmaiou, bateu com a cabeça e parece que ela morreu. Aí eu peguei e falei assim, aí eu tava meio transtornada, tinha acabado de acordar: como é que é? Levantei, vim pra sala, falei assim: como é que é? Ele falou assim: vai pra casa da Márcia. Tô mandando o Chico ir pra aí, que é um amigo nosso, pra levar você, pra você não sair dirigindo. E aí nisso eu liguei, já desliguei o telefone, liguei pro Bruno. Quem atendeu não foi o Bruno, foi essa amiga dele, que já estava lá na residência. E aí pegou e falou pra... Eu perguntei: cadê o Bruno? O Bruno tá aqui. Eu falei: eu quero falar com o Bruno, eu quero saber sobre a Márcia. Ela pegou e falou assim: infelizmente é verdade. Eu falei: é verdade o quê? Aí ela pegou e falou assim: a Márcia morreu. Aí eu peguei e falei assim: como isso? Deixa eu falar com o Bruno. Aí ela passou o telefone pro Bruno. Aí eu falei: Bruno, o que foi que aconteceu? Ele: tia, minha mãe morreu. Eu falei: como, Bruno? Ele: tia, eu não sei. E aí nisso eu já desliguei o telefone e já saí. Nem esperei ninguém e fui. Ele que me recebeu, na verdade, na escada, me abraçou, falou: tia, minha mãe, e chorando. E aí eu fui pro quarto, encontrei a Nena, meu marido lá. E aí teve aquela cena, né, de ver ela lá naquele estado. Só que aí tinha um policial em pé, só tava pegando documento e tal, e aí a gente ficou lá, eu sentada de um lado do corpo, segurando na mão dela, e a Nena do outro lado. E o Bruno, eu falei assim: Bruno, o que foi que o Bruno em pé? Bruno, o que foi que aconteceu? Ele falou: tia, eu não sei o que aconteceu, tia. Eu saí pra ir pra academia,
E quando eu cheguei, achei estranho o carro da mãe na garagem e subi e encontrei ela assim. Aí eu, Bruno, mas tu tem certeza que ninguém entrou na casa? Mais alguém que poderia ter feito isso com a tua mãe? Ele falou que não, que não, que não. E aí nisso a gente ficou ali, ele saiu, foi pra sala, aí ficou eu e a Nena. E aí eu vendo o corpo dela, ela tava nua, né, da parte de baixo. A gente pegou e cobriu ela, colocou um lençol em cima. E aí falamos, vamos colocar alguma coisa embaixo nela, né, pra não sair o corpo assim. Aí tentamos colocar, não conseguimos. Só que aí foi matutando na cabeça, porque tava muito estranho. Ela já tava muito roxa, ela já estava muito rígida. E aí eu peguei, a gente perguntou de novo pro Bruno. Bruno, o que foi? Que aconteceu? Aí ele pegou e falou que ficou a noite todinha com ela no quarto, conversando. Ele estava ajudando ela a fazer umas planilhas do serviço e tal. Ela passando a roupa, o uniforme do serviço. E que daí ficaram até mais ou menos meia-noite. Aí mostrou a mensagem que ele tinha escrito no computador. E aí ela pediu para ele sair, apagar a luz, que ela ia dormir. E ele saiu e falou que ficou assistindo TV e depois desceu para estudar um pouco, algumas coisas da faculdade. Aí nisso ficou eu e a Nena no quarto. Só que aí a gente começou a reparar algumas coisas. Porque ela tava com corte na testa. Só que aí a gente questionou ele. Falou assim, Bruno, como que ela tava quando você chegou e tal? Ele falou que ela tava de bruço. Ele que virou ela. Aí ele pegou e falou assim, tia, só se ela escorregou no xixi da Nina. Tinha um xixi aqui, ela escorregou, bateu com a cabeça no guarda-roupa, teve um infarto, passou mal e morreu. E a gente perguntou, Bruno, mas antes de você ir pra academia, você não subiu pra ver tua mãe? Ele falou, não, tia, eu já me arrumei e fui pra academia. E aí ficou eu e a Nena no quarto, aí a gente começou. Ela tava sem o relógio dela. E aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, Bruno, cadê o relógio da tua mãe? Aí ele falou assim, tia, eu tirei com medo dela inchar e depois não consegui tirar. Só que eu e a Marilza, a gente começou a ver as coisas e eu não sei te explicar o porquê. A todo tempo eu pedia pra ele, olha as câmeras, olha as câmeras. No momento eu não sei te dizer. E ele falava pra mim que já tinha olhado. Depois, com mais calma, eu e minha irmã pensando, e até o próprio pai dele ligou pra mim depois que eu saí, que minha irmã liberou o corpo dela, que a polícia não fez nada. Porque eu acho assim, se você chega numa cena de crime, você é treinado pra isso, você vai fazer o quê? Vai olhar o corpo. A minha irmã tava toda machucada. Minha irmã tava toda roxa. Não era uma coisa de tipo, que nem a médica que foi lá, que a minha irmã perguntou, quanto tempo mais ou menos? Ela falou mais 5 horas. Isso era umas 9h40 da manhã. Aí a gente foi fazer as contas. Provável, né? Que ela tenha acordado pra tomar banho e tenha escorregado mesmo, infartado e batido a cabeça. Pelo horário que a médica que foi lá falou. Mas, tipo, não era. Minha irmã tava toda roxa. Toda roxa. A gente foi tentar colocar uma calcinha. Outra coisa, minha irmã nunca foi tomar banho sem calcinha. E ela tava sem calcinha, só tava com um topzinho. Aí a gente começou a pensar nas coisas tudo errado. Ela tava de relógio, ela tava de anel. Ela chegava em casa pra tomar banho ou pra dormir, ela não dormia de relógio, ela não dormia de anel, não dormia de brinco. Aí a gente viu, eu falei, Marilza, olha, tinha um brinco enrolado no cabelo dela. Ainda eu virei pra Nena, a Nena falou assim, o outro brinco dela tá solto. Aí eu olhei pra Nena e falei, Nena, você sabe que isso é sinal de briga, né? Aí a Nena, não, Marilza, não fala isso, não fala isso. Eu falei assim, Nena, não tem como. Como é que ela vai estar com um brinco e o outro não? Aí ela, não fala isso, não fala isso. Eu falei, Nena, alguém entrou aqui. Aí veio as médicas, que é pra liberar. Na verdade, antes o policial falou, alguém vai ter que ir lá no postinho pra vir um médico pra poder liberar o corpo. E nisso o Bruno queria, porque queria ir, ou então mandar uma das amigas que tava com ele. Aí a gente pegou e falou assim, não, Bruno, deixa alguém
fora, né, pra ir. Aí o Daniel, que é o meu sobrinho, chegou. Aí a Nena pegou e falou assim, deixa o Daniel ir e tal. Ele não queria de jeito nenhum, ele queria alguém dele ou ele. Aí até que conseguimos convencer, aí meu sobrinho foi. Aí chegou lá, mandaram, ele foi na delegacia, fez o BO, como possível infarto. E aí os médicos vieram. Eram duas médicas, uma médica, uma enfermeira, não lembro. E aí eu perguntei para ela, doutora, quanto tempo a senhora acha que ela está morta? Aí ela pegou e falou assim, pelo que o Bruno falou, é um possível infarto e tem na base de 5 horas. Aí ela pegou e fez os exames lá e tal, chegou o IML. Ela falou, pelo que ele falou, foi infarto. E aí o rapaz do IML subiu, aí olhou ela lá e apertou a testa dela assim. Aí nisso eu já agachei também e falei, moço, você trabalha há muito tempo nisso, né? Ele pegou e falou assim, sim. Eu falei assim, o que o senhor acha que foi isso? Aí ele pegou e falou assim, de princípio, ele falou que tinha sido infarto, mas o corpo vai pro ML aqui do Guarujá. Se não for infarto, vai pro ML de Praia Grande. Aí eu peguei e falei assim, quanto tempo o corpo... Eu perguntei pra ele, quanto tempo o corpo demora pra ficar duro? Ele falou assim, de 12 horas pra ficar bem rígido. Aí eu falei, então ela não morreu 5 horas da manhã. Aí fui fazendo as contas, eu falei assim, foi por volta de 8h30 da noite. Aí a gente questionava muito ele, Bruno, mais alguém tinha acesso à casa e tal? Ele não tinha, só eu e ela tinha a chave. Aí o pai do Bruno pegou, chamou eu e meu marido e falou assim, ela estava tomando algum remédio, chamou a Nena também, pegou e falou assim, ela estava tomando algum remédio que pode ter causado algum mal-estar e ter tido infarto? Eu falei, eu não sei de nada. Aí fomos até o quarto, que era do lado do quarto dela, procuramos medicação e tudo, tinha uma medicação lá, mas não tinha contraindicação nem nada. Conversei com o rapaz do ML e falei pra ele, moço, se o corpo for pra Praia Grande, se for suspeito, o senhor liga pra mim, por favor? Não liga pra outra pessoa? Ele falou, tudo bem. Aí passei meu número e aí logo em seguida ele pegou e ligou. Não demorou acho que 10 ou 15 minutos que o corpo tinha saído, ele ligou. Só que eu, no calor da emoção, o Bruno tava em pé na minha frente, a Nena sentada do meu lado e o rapaz falando, e eu esqueci do Bruno. E peguei o que ele tava falando. Vai pra Praia Grande? Tá. Aí o Bruno, o quê? E eu nem me liguei. Aí conversei com o rapaz, aí o Joel falou assim, não fala pro Bruno que o corpo vai pra Praia Grande, inventa uma história, fala que ligaram de novo, falando que não, que vai ficar aqui mesmo e você vai liberar o corpo. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. E ele, em todo momento, ele não queria deixar ninguém liberar o corpo. E aí teve a retirada do corpo. E aí o Joel pegou e falou assim, Bruno, eu acho melhor a tua tia ir lá liberar o corpo. Deixa sua tia. Não, eu quero ir. Aí eu falei assim, não, Bruno, eu vou, é aqui pertinho, a tia vai, não precisa você ir. Aí conseguimos convencer ele e era pra mim estar 9 horas da manhã lá em Praia Grande. Aí ficamos lá na residência um pouco, o Bruno saiu, aí o Bruno pegou e saiu com as amigas dele, foi acho que para mercado comprar comida pra Nina, algo assim. E a gente veio pra casa, a Nena foi pra casa dela, eu vim pra minha. Aí cheguei em casa, a Nena liga de volta, Marilza, tô voltando pra casa da Márcia. Aí eu peguei e falei assim, o que foi? O que aconteceu? Aí ela pegou e falou assim, nada, eu quero ver as câmeras. Eu falei, então também tô indo. Voltamos pra casa da Márcia, isso no mesmo dia, no dia 22. E chegamos lá, o Bruno não tava. Aí a gente não sabia como ver as câmeras nem nada. A Stephanie, que é a amiga da Márcia que tá com a Nina, ligou pro rapaz que instalou as câmeras pra auxiliar a gente como a gente vê. Aí a gente conseguiu ligar e aí começamos a ver
as filmagens. Vimos ela chegando, vimos ela cumprimentando o Bruno quando sobe no sofá, tudo normal. Só que o que a gente queria ver? A gente sabia que ela, no nosso ver, a gente sabia que ela não tinha sido infarto. E a gente começou a pular, porque a gente queria ver se na saída do Bruno alguém tinha entrado na residência. E nisso, ele chegou. Conforme ele chegou, a gente já viu a reação dele. Meu marido viu a reação dele, que tipo, ele tomou um susto da gente estar ali, de volta e mexendo nas câmeras. Aí ele sentou, eu tava sentada de frente com as câmeras, ele sentou do lado aqui, aí começou a mostrar, tipo assim, que tava mostrando, ó, tia, assim, 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 minha mãe chegou e tal. Só que ele começou também a pular muito, e a gente começou a conversar entre a gente ali, e dispersamos das câmeras, ele foi, desligou e ele começou a puxar assunto e a gente esqueceu as câmeras. E aí quando foi umas 8h30, eu levantei e fomos pro IML. Aí pegamos o Joel, que é o pai do Bruno, e fomos. Aí quando chegamos lá, era mais ou menos meio-dia, por aí, que já tinham feito, aí me chamaram, aí o legista aí pegou, me sentou, aí pegou e falou assim, como era a relação de vocês com a Márcia? Como era a relação do filho dela? Como era a relação do ex-marido? Se ela tinha algum inimigo? Aí eu falei assim, doutor, fala logo. Aí ele pegou, aí começou a mostrar as fotos, né, da perícia. Pegou e falou assim, ó, sua irmã, ela foi assassinada. Ela não morreu de infarto, não foi causa natural. Alguém assassinou sua irmã. A cena do crime, ela fala muito sobre a natureza do que aconteceu ali. Nós temos uma série de fatores, né? Primeiro, o local do crime. Ela foi morta dentro do quarto e no quarto tinham muitos vestígios relacionáveis à luta, que mostram pra gente que não foi uma morte natural, foi uma morte provocada por uma violência externa. O corpo dela também apresentava sinais clássicos de homicídio. Ela foi morta por esganadura, então tinha os sinais clássicos de asfixia. Ela também foi espancada, tinha diversas equimoses pelo corpo, de acordo com os dados que nós temos. Então, descarta-se completamente uma morte natural e sim uma morte provocada por um terceiro agente. Aí ele pegou e falou, vocês vão ter que abrir um inquérito para apurar e investigar. Aí ele pegou e falou assim, eu vou fazer mais alguns exames nela e logo em seguida o corpo já vai ser liberado. Nisso o pai dele estava lá e ouviu. Aí ele pegou e pediu para mim sair, eu fui lá e comecei a conversar com o Joel. Eu falei assim, Joel, ele falou, não, eu não acredito. Ele falou, Marisa, você tem certeza que não tem ninguém que tenha acesso à casa? A Márcia não estava recebendo ameaça nem nada? Eu falei, não, Joel, não estava. Aí eu peguei e falei assim, só tem uma coisa pra gente descobrir, as câmeras. Isso lá no IML. Aí ele, mesmo, tem as câmeras. Aí eu peguei e falei assim, liga pro Bruno. Só que não fala pra ele que a gente quer ver as câmeras. Liga pro Bruno. Aí o Joel ligou pro Bruno e falou, Bruno, ó, a sua tia quer ir lá pra casa da tua mãe, dar uma ajeitada lá, ver se acha alguma coisa, arrumar algumas coisas dela. Não, eu não tô em casa, não, eu tô saindo e não vou estar em casa. Aí o Joel falou assim, Bruno, mas a sua tia quer ir aí. Ele pegou e falou assim, não, minha mãe não ia gostar da casa dela cheia. Aí o Joel pegou e falou assim, quer dizer que nós da família a gente não pode entrar. Agora a casa, dormiu um monte de gente lá na casa dela. Porque o pessoal da faculdade dormiu lá. Na noite que o corpo dela tinha sido levado. Entendeu? Aí eu peguei e falei assim, Joel. Aí eu pedi pro Joel desligar o telefone. Joel, faz o seguinte, vamos direto pra delegacia. Esquece o Bruno. Aí ele pegou... Desligou o telefone, tá bom, Bruno, tá bom. Até o Joel pegou e falou assim, como você vai sair, deixa a chave com a Stephanie. Aí ele pegou e falou assim, eu não vou deixar a chave com ninguém. Aí o Joel pegou e falou assim, Bruno, mas é a tua família. Ele, não, eu não vou deixar.
E aí, nisso, eu falei, Joel, esquece, vamos direto pra delegacia. Aí o Joel desligou o telefone e a gente foi direto pra delegacia. Chegamos na delegacia, era mais ou menos 2h da tarde. Aí o doutor Marco Antônio estava almoçando. Aí falamos com o investigador lá, ele falou assim, aguarda um minuto aí, vai que ele já chega rápido. E a gente tava sem comer desde o dia anterior. Aí a gente pegou e falou assim, vamos comer alguma coisa, senão nós não vamos aguentar na hora do velório. Vamos comer alguma coisa, depois a gente volta pra cá. Aí a gente avisou o investigador que depois a gente voltava e saímos. Quando a gente chegou no local pra almoçar, na hora que a gente sentou, o telefone tocou. Era do ML. Tô levando o corpo da sua irmã. E aí veio, se o ML chegar, o Bruno estiver lá, o Bruno vai ver o papel. Porque a todo momento a gente manteve que ela tinha morrido de infarto. A gente não contou pra ninguém. A gente manteve que combinamos entre nós 3 e falamos, vamos manter que foi infarto. O Bruno me ligou umas 3, 4 vezes enquanto eu tava em Praia Grande. Tia, e aí? O que deu? Bruna, não saiu o laudo ainda, calma aí. Aí quando eu já fiquei sabendo, ele me ligou mais 2 vezes. Tia, e aí? Eu já tava a caminho da delegacia. Falei, Bruno, infelizmente foi infarto mesmo. Ele, tia, foi. E aí ele parou de me ligar. Corremos pro cemitério. Quando chegamos lá, o corpo tava entrando e o Bruno já tava entrando junto. Aí nisso eu já peguei, já corri na frente. Aí o rapaz, que é o mesmo quando eu conversei pra não falar nada, me entregou o papel, aí eu assinei e o Bruno tava na minha frente, assim. Aí ele pegou e falou assim, tia... Logo depois que eu assinei, tia, cadê o papel? Eu peguei e falei assim, que papel, Bruno? Ele do laudo. Eu peguei e falei assim, Bruno, acho que tá lá dentro do carro. Depois eu pego. Ele pegou e falou assim, mas e esse papel que a senhora tava assinando? Eu falei assim, isso aqui é uma coroa de flores que eu e tua tia pedimos pra tua mãe. Aí nisso chamaram ele. Aí ele saiu e eu peguei e guardei o papel no bolso. E aí ficamos durante o velório todinho, aí peguei e falei pro pai dele, o Joel, se foi o Bruno, deve ter alguma marca no Bruno. Aí ele pegou e falou assim, será? Eu falei, se foi o Bruno eu vou encontrar, só que o Bruno tava de manga comprida. Teve um momento assim que o Bruno tava do meu lado, só que ele tinha arregaçado a manga. E aí eu vi a marca, tipo de unha, quando alguém pega assim... Aí eu peguei, fui imediatamente falei pro Joel, o Bruno tá com marca de unha, foi ele. Aí o Joel, Marilza, calma, Marilza, você tá no calor da emoção, calma, será? Você tá vendo coisa? Eu falei, não, só que o Bruno viu que eu tinha notado e abaixou de novo. Aí eu peguei e fiquei o tempo todinho lá, só que eu não conseguia mais chegar perto do Bruno. Depois que eu vi a marca de unha, eu não conseguia mais chegar perto do Bruno. E aí ficamos, o velório e tal. Quando acabou o velório, eu não contei nada pra ninguém. E aí quando acabou, assim que acabou o velório, o enterro, que a gente foi pra sair pra fora, ele já me parou de novo e falou, tia, o papel. Aí eu peguei e falei assim, tá no carro, Bruno, vou lá pegar. Aí ele pegou e pediu pra uma das amigas dele vir pra pegar o papel. Aí até na hora o Joel se exaltou e falou assim, fala pro Bruno que ele não vai pegar nada. Aí eu peguei e falei assim, Joel, se tu fizer isso, ele vai desconfiar de alguma coisa. Então é melhor a gente entregar os documentos, vai que ele não vê que o papel tá lá. Aí eu peguei e entreguei só os documentos. Nisso a menina foi entregar pra ele, aí ele veio, tia, mas cadê o papel? Eu falei, que papel, Bruno? Aí ele falou assim, Bruno, então se não tá aí, eu devo ter esquecido no IML, depois eu vou lá e pego. Ele, então eu vou lá pegar, qual é o IML? Aí eu peguei e falei assim, Bruno, você não vai conseguir pegar o papel, porque quem liberou o corpo sou eu. Eu vou lá, pego o papel e levo pra você depois. Não, tia, eu consigo porque eu sou filho, porque isso e aquilo. Aí uma das amigas dele pegou e falou assim, não, Bruno, realmente, só ela vai conseguir porque foi ela que liberou o corpo. Aí nisso já chamaram o Bruno de novo. Eu falei, Joel, é a hora de a gente sair fora. E o que a gente não queria é que ele visse que a gente tinha mentido. Porque se ele pegasse o papel e recebesse o corpo, tava lá. Asfixia mecânica. Só que assim, a gente nunca ia imaginar, nunca,
Nunca. O Bruno sempre foi muito prestativo, muito carinhoso. Tanto que no dia do velório, todo mundo falava que a gente tinha que ser forte. E eu tinha que ser forte porque depois dela ele iria ficar comigo. Todo mundo falou que ele não chorava, eu não lembro, que eu não olhava assim pra ele. Gritava o meu nome, o nome dela. Ele falava pra mim, tia, ela não vai mais estar na minha formatura. Ela não vai estar mais na minha formatura. E falou, agora bateu na minha cabeça. Falou, agora é essa cabecinha que vai receber um negócio lá que eu nem sei o nome. Chamava ela de rainha, agradeceu, beijou ela, pegou minha mão, falou o que eu te falei da formatura. Lá fora ele tava rindo, eu não saí dali, mas lá fora diz que ele tava rindo com o pessoal da faculdade, que ele não derramava uma lágrima. Aí a minha irmã foi pra delegacia, depois do velório. Ele pegou o carro da mãe dele, enfiou as amigas dentro. Até então ele ia pra minha casa. Bruno, você vai comigo? Não, tia, depois eu vou. Aí o pai dele falou assim, Bruno, é hora de você ficar com a sua família, com as suas tias. Minha família era minha mãe. Aí quando a gente chegou, o doutor Marco Antônio recebeu a gente. E aí eu já mostrei as fotos pro doutor Marco Antônio que eu tinha tirado. Que, inclusive, conforme eu não vi ninguém tirando foto do corpo da Márcia, eu esperei que estivesse sozinha no quarto e falei, eu vou tirar. E tirei. Aí peguei e mostrei pro doutor Marco Antônio. Falei, ó, doutor Marco Antônio, foi feito um BO ontem sobre a morte da minha irmã e tal, só que hoje eu fui liberar o corpo e o perito falou que foi assassinato e tá aqui as fotos que eu não vi ninguém tirando e tal. Eu tirei essas fotos. Ele pegou e no celular mesmo, no meu celular mesmo, ele mostrou pro Joel, falou, Joel, você já sabe o que foi isso, né? Aí o Joel começou a chorar desesperadamente. Ele pegou, falou, na mesma hora, ligou, acho que lá pra baixo, falou assim, ó, arruma um carro com 4 investigadores que vocês vão sair. E aí eu peguei e falei assim, mas o Bruno não deve estar em casa. Aí eu falei, Joel, aí o doutor Marco Antônio falou assim, ó, liga pra ver se ele tá em casa. Aí o Joel ligou, ele não estava em casa. Ele falou que estava em Vicente de Carvalho, lá perto da barca, lá onde ela falou que vai pra Santos. Aí ele pegou e ligou pra ele e falou, pai, eu não tô em casa. Aí o Joel pegou e falou assim, Bruno, eu preciso. Aí inventamos uma história de um cartão de crédito do Joel que tava lá. Falou, Bruno, eu acho que eu perdi meu cartão de débito e o meu carro tá na frente da casa da sua mãe, eu preciso abastecer o carro. Aí ele pegou e falou assim, pai, eu tô em Vicente Carvalho, não tem como eu voltar agora. Aí o Joel falou assim, tá, e eu vou embora como? Ele pegou e falou assim, pai, depois eu levo o cartão pro senhor e tal. Eu falei, Bruno, eu preciso do cartão agora. Aí acabou tendo uma discussão entre eles, porque ele não queria voltar de jeito nenhum. Aí pegou e falou que a chave da casa parece que tinha ficado dentro da mochila de uma das amigas. Falei, não tem nem como eu voltar, porque a chave de casa eu esqueci na mochila de... Ele falou o nome lá, eu não lembro. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, pai, tá bom, eu vou ver se eu consigo pegar a chave e volto. Não deu 10 minutos que a gente tinha ligado para ele voltar para casa, ele chegou na residência. E com a menina que ele falou que tinha esquecido a chave dentro da mochila. E só que daí, antes da gente sair da delegacia, eu peguei e falei, pedi para não verem eu chegando com os investigadores. Porque eu falei assim, que se for o caso de não ter sido ele, vão cair matando em cima de mim. E ele não vai me perdoar pelo resto da vida. Então eu não quero chegar junto com vocês. Aí o investigador falou que tudo bem, que eles ficavam antes, e quando a gente entrasse, que o Bruno entrasse, eles vinham depois.
Aí foi o que fizemos, a gente veio na frente, aí eu, Joel, subimos com o Bruno, sentamos o Bruno na mesa e falamos assim, Bruno, ó, a gente mentiu pra você. Ele, o quê, tia? Eu falei assim, ó, sua mãe, ela não morreu de infarto, ela morreu de asfixia. Aí ele pegou, deu um pulo assim da cadeira e falou assim, não, tia, minha mãe não foi assassinada. Aí o Joel pegou com um papel e falou assim, Bruno, não é a gente que tá falando, tá aqui, ó. Não é a gente que tá falando, tá aqui no papel. Aí ele pegou e falou assim, não, minha mãe não foi assassinada, nisso já subiu 2 investigadores. Aí ele já ficou meio que assustado, aí ele pegou, se apresentou, falou, boa tarde, a gente tá aqui para investigar a morte da Márcia. Aí perguntou pro Bruno quem era o Bruno, aí o Bruno falou, não, eu sou o Bruno, sou o filho dela e tal, aí a gente se apresentou. Aí ele pegou e falou assim, a gente tá aqui para investigar a morte dela. Aí ele pegou e falou assim, não, mas minha mãe não foi assassinada. Ele pegou e falou assim, é isso que a gente vai descobrir. Mas pela perícia, sua mãe foi morta. Aí pegou e falou assim, a gente pode dar uma verificada na casa? Aí o Bruno pegou e falou, não, antes disso eles pediram para ver aonde ficavam as câmeras. Aí ele pegou e falou assim, fica aqui, que era no mesmo local onde a gente tava. Aí o investigador foi, mexeu nos fios e tal, falou assim, tá tudo correto, mas tá faltando o aparelho, cadê o DVR? Aí o Bruno falou assim, tava aí. Aí o investigador falou, que ele tava aqui, a gente sabe. A gente quer saber onde ele tá agora. Aí ele falou assim, não sei. Aí falou assim, como você não sabe, Bruno? Mais alguém entrou na casa? Que eu acho que ele já encheu a casa um dia anterior, já para criar dúvidas. Aí o investigador começou a fazer um monte de perguntas. Bruno, sua mãe estava recebendo ameaça? Bruno, quem mais tinha acesso à casa e tal? Ele sempre bateu com o pé que não. Quando ele se sentiu pressionado pelos investigadores sobre o DVR, ele falou assim, eu acho que o Flávio tinha uma cópia. Que era o ex-namorado dela. Só que a todo momento ele defendia, falava que ninguém tinha. Aí nesse momento ele falou. Aí foi onde o Joel... Aí ele falou assim, ele foi o último a sair daqui. Aí foi onde o pai dele falou assim, não, o último a sair daqui foi a gente. O Flávio saiu bem antes do que a gente. E o DVR tava aí. Então ele quis jogar a culpa, mas não conseguiu. Aí os investigadores falaram assim, podemos fazer uma revista na casa? Ele falou que sim. Aí ele pediu, né, pra mim estar acompanhando, porque eles não podem mexer em nada sem um acompanhante. Subi com eles, aí fomos até o quarto dela e tal, o quarto dele, achamos a caixa do DVR. Aí ele falou, esse aparelho que a gente tem que encontrar. E aí não demos aquela revistada assim por cima, né, e não achamos o DVR. Aí nisso ele pegou e falou assim, Bruno, você... acha ruim, né, se incomoda de acompanhar a gente até a delegacia? Ele falou, não, eu vou, porque eu não matei minha mãe. Vou sim. E aí, nisso, antes dele se for levado, eu pedi pra falar com o Bruno, eu e a Stephanie, né, eu falei assim, a gente pode falar com ele um minutinho? Aí eles autorizaram, a gente foi até o quarto dele. Aí eu peguei e falei assim, Bruno, pelo amor de Deus, Bruno, se aconteceu alguma coisa, teve alguma briga, sei lá, aconteceu alguma coisa, fala pra gente que a gente vai poder te ajudar agora. Ele simplesmente falou, eu não matei minha mãe, tia. Aí nisso o investigador entrou e falou assim, a partir de agora não tem mais conversa particular. E aí saiu com ele, aí descemos. Aí quando tava lá na frente pra ele entrar dentro do carro, o investigador pegou e falou assim, aquele carro é da tua irmã? Eu falei, é. Ele pegou e falou assim, o que o carro tá fazendo na rua? Que o carro não deveria nem estar rodando. Aí a gente pegou e falou assim, tá com o filho dela. Aí o investigador pediu para as meninas, que estavam acho que em 3 ou 4 pessoas dentro do carro, amigas dele, tirarem as coisas delas de dentro do carro e botar o carro na garagem. Aí nisso eles já fizeram uma revista dentro do carro também, não encontrou nada. E aí eles foram. Aí a gente ficou na casa e a gente falou que a gente ia procurar para ver se encontrava o DVR. E aí não demorou 10 minutos que tinham levado o Bruno, o investigador ligou pedindo pra gente ir até o forno, que ele já tinha falado onde estava o DVR.
Ele contou pra polícia onde estava. A Márcia chega, mas aí cumprimenta ele normal e vai pro quarto dela. Depois que nas filmagens dá pra ver que ele entra no quarto, fala com ela, sai do quarto, desce, pega uma bolsinha dentro do baú da moto, sobe e logo em seguida começa uma discussão. Ela tenta sair, ele puxa ela de volta e começa acho que devia ter empurrões ou ele tentando dar choque nela e ela se afastando, porque você vê um movimento. E aí ela cai em cima da cama, que é uma cama que tem do lado de cá. Eles entram em luta corporal, aí cai um aparelho no chão, que todo mundo falava que era um controle remoto. Só que daí ele pega esse aparelho e joga no sofá. Quando você tira a print, que você aproxima, dá pra ver tipo os 2 ganchinhos de uma arma de choque. Quando você aproxima assim, dá pra ver. Eu posso estar enganada, mas pra mim, ele usou uma arma de choque. A polícia não viu isso, a polícia não viu, aliás, pelo menos o que a gente sabe, porque quando era o Dr. Marco Antônio, que a gente foi falar com ele, questionar esse negócio da arma de choque, fui questionar também que tem uma parte do vídeo que você vê, antes dele fechar a porta, cai, não sei se é uma toalha, uma coberta vermelha atrás, ele usou aquilo lá para mover o corpo dela. Entendeu? Então eu não sei se eles não fizeram detalhes das filmagens e colocaram isso, porque a gente não sabe. Entendeu? Talvez esteja em sigilo, né? Desses detalhes também. Mas é o que a gente viu. Tem uma bolsinha que cai na hora da luta corporal, cai uma bolsinha no chão. Essa bolsinha ele pega e o controle, que seria a arma de choque, continua no chão. Ele tirou só a bolsinha. Não sei o que tinha dentro dessa bolsinha. A Stephanie fala que é uma bolsinha que ela usava remédio, que ela tomava remédio. Fazendo interrogatório e tudo, ele começou a chorar e acabou falando que escondeu o DVR porque ele ficou com medo de verem a briga, que é o que ele fala no depoimento, que teve uma briga, uma discussão com ela, ele empurrou ela bateu com a cabeça, desmaiou, só que ela voltou, conversou com ele e ainda pediu um copo d'água para ele levou a água para ela e aí ele apagou a luz e ela dormiu, ela estava bem. Foi o que ele contou. Só que nas imagens dá pra você ver o tempo todo o corpo dela lá no chão. E tem um detalhe. Ele moveu o corpo dela do lugar. Porque no vídeo o corpo dela tá num lugar. Mais pra frente no vídeo, porque o vídeo tá cortado. Mais pra frente no vídeo, aonde a gente encontrou o corpo, ela tá mais pra frente. Outro detalhe, que eu conversando com o Flávio, que é o ex-namorado dela, ele falando, pô, Marilza, eu tava conversando com a tua irmã em videochamada, ela tava bem, às 7h pouca da noite, com a mesma blusinha que ela foi encontrada morta. Então é aí que tem várias coisas que a gente começou a questionar. Ela nem chegou a tomar banho quando chegou do serviço. Foi aí que a gente foi tirando as dúvidas de que ele tinha matado ela realmente no dia anterior. E passou a noite todinha com o corpo dentro do quarto. Depois de muito tempo que ele desce para ir pro quarto dele. Apaga a luz e desce e vai pro quarto dele. E outra coisa que a gente ficou questionando, porque ele não trabalhava, ele não fazia nada, ou por que ele foi pra academia às 6 horas da manhã, sendo que ele nunca ia pra academia às 6 horas da manhã. Já era mais uma coisa que ele tramou pra ter um álibi a favor dele.
Minha irmã morava naquela casa há 25 anos. Em outubro, ele disse que tinha 2 meninos tentando arrombar o portão, tirar o portão. E ele tava chegando de carro 3 horas da manhã. O que a gente não entende é porque a câmera na sala. Pra mim, ela falou que era por causa da cachorrinha. Mas acontece que já fazia 5 anos que ela tinha cachorro. Fazia 5 anos que a cachorrinha ficava sozinha enquanto ela tava trabalhando. Na parte da frente do pescoço, nessa região, a gente tem um osso chamado osso hioide. Ele faz a ancoragem da língua. E a fratura desse osso nos indica que houve uma compressão extrema desse pescoço. Isso acontece nas asfixias causadas pela compressão do pescoço, tá? São as asfixias mecânicas de enforcamento, estrangulamento e esganadura. A fratura do hioide ela é muito característica nos casos de esganadura, né? Principalmente nesse caso em que a gente vê uma compressão extrema do pescoço causado pelas mãos do agressor, que conforme os vídeos que aparecem, ele agredindo a mãe, ele coloca todo o peso dele contra o pescoço da Márcia. Então, essa compressão suficiente para quebrar o hioide também é suficiente para fechar a traqueia e impedir a passagem do ar para as vias aéreas inferiores. Então, a gente percebe, tanto pela cena do crime quanto pelas lesões causadas nela pelo agressor, que aquele agressor queria realmente descontar toda a sua fúria, queria destruir a vítima. A ideia era machucar, a ideia era sim matar a Márcia. Acredito eu que sim, se bem que as imagens saíam tanto no celular dele como na da mãe dele. Minha irmã nunca teve segredo pra ele. Cartão de crédito, senhas, nada disso. Ele tinha acesso a tudo. A tudo. Tem o copo de água que ele pegou e falou que após a briga, ela desmaiou, só que ela voltou sentada, ela pediu pro Bruno trazer um copo de água. Ele vai, pega o copo de água, deixa uma garrafinha pra ele na sala e leva uma pra ela no quarto. Aí depois de um tempo ele volta, senta e disse que a mãe dele ainda pediu pra ele passear, levar a Nina pra fazer xixi, passear na rua. Ele leva a Nina, na filmagem tá ele levando a Nina, coisa que me falaram que ele nunca fez. Na mente dele, se ela saísse mais pra frente, a câmera pegaria. E aonde ele estava não pegaria. E ele se enganou. Foi porque dava pra pegar tudo, né? Quer dizer, tudo entre aspas, mas dava pra ver que, nitidamente que ele matou a mãe dele. Eu cheguei lá, tinha um roxo no peito dela. Eu perguntei pra ele, Bruno, o que é isso? Aí ele falou assim, tia, eu liguei para um amigo da medicina e ele falou para mim fazer os primeiros socorros, massagem cardíaca. Aí eu coloquei o joelho. Falei, como é que é, Bruno? Nem eu que sou leiga. Tu colocou o joelho na tua mãe? Pra fazer isso não existe. Mas depois eu e ela ligando as coisas, tanto que tudo que aconteceu, tudo que foi levado pra polícia, tudo que foi porque a gente parou, nós duas paramos e começamos a ver coisa que tava errado. O próprio promotor falou pra mim que não era pro Bruno ter saído de lá. Por quê? Porque ele foi levado pra delegacia, chegou lá, ele falou que o DVR ele tinha escondido no forno com medo de alguém ver que ele brigou com a mãe dele e achar que ela tinha morrido por conta disso. Ele mesmo entregou a prova. Eu não estudei pra isso. Ele já tinha ido almoçar, já tinha saído, dado rolê com os colegas e tudo, com o carro da mãe dele, que a mãe dele tinha um ciúme brabo que não emprestava pra ninguém o carro, pra baixo e pra cima. Outra coisa que eu estranho muito. Os amigos que estavam no carro no dia que o Bruno foi levado, eu atravessei a rua pra falar com eles. E aí, eu mostrei o papel. Ela falou assim, por que a polícia tá levando o Bruno?
Aí eu peguei e falei assim, tá levando o Bruno porque eles vieram investigar a morte da Márcia, que a Márcia não morreu de infarto, e sim, ela foi assassinada. Aí uma das amigas colocou a mão no peito e falou assim, não acredito, a Marcinha foi assassinada? Eu falei, foi, e eles estão aqui para investigar. E, inclusive, investigar o porquê o DVR sumiu. Aí uma olhou para outra e falou assim, nossa, será que foi aquela hora que a gente viu a porta, alguém mexendo na porta? Eu tenho quase que certeza. Sabe por quê? Porque na mesma hora que a gente chegou com o DVR na delegacia, aliás, na mesma hora que o Bruno chegou na delegacia, já tinha um advogado lá e foi elas que ligaram pro advogado, que era namorado de uma delas. Sim, a polícia tava lá ainda na residência, elas já estavam ligando, vai pra delegacia que o Bruno tá sendo levado. Você tem a vítima fatal e você tem o único depoimento do que aconteceu na cena de um crime, que é o filho. Então a justiça, num primeiro momento, ela fica distrita, ela fica restrita nesse depoimento dele. E aí o Ministério Público, ele carece dos laudos da investigação para comprovar se de fato foi uma queda acidental ou se tem sinais de estrangulamento, como no caso aconteceu. Agora, as imagens, na maioria das vezes, resolvem todo um problema, principalmente uma imagem interna, porque vai comprovar e vai mostrar o que de fato houve ali, se foi uma briga, quem começou, se foi uma legítima defesa, se tem um envolvimento e a participação e o auxílio de uma terceira pessoa, imagens internas. E a imagem externa mostra a conduta do acusado pós-morte, ou seja, uma conduta normal de sair para ir à academia quando sua mãe está morta em casa. É normal você sair para ir num restaurante quando de repente você não matou. Você simplesmente, olha, eu briguei com a minha mãe, tentei estrangular, ela não morreu e eu saio para ir para a academia. Então as imagens, nesse caso, quando você não tem as testemunhas que são testemunhas do fato, as imagens praticamente resolvem o problema. O comportamento de Bruno, continuando sua rotina após a morte da mãe, revela uma atitude perturbadora. A decisão de ir à academia e assistir televisão enquanto o corpo da mãe permanecia na casa sugere uma dissociação emocional do ocorrido. Esse distanciamento, aliado ao fato de ele esconder o HD das câmeras de segurança, indica uma tentativa deliberada de controlar a narrativa e evitar suspeitas, mesmo ciente do que havia feito. Esse tipo de comportamento pode indicar traços de frieza ou uma tentativa de negação. Em casos de crimes familiares, é comum que o autor tente manter as aparências, o que pode explicar porque Bruno seguiu com suas atividades diárias. Ele parecia estar tentando se convencer de que nada extraordinário havia ocorrido, ou então esperava ganhar tempo para decidir como lidar com as consequências. No entanto, essa atitude também pôde ser interpretada como uma estratégia para manipular a percepção dos outros. Ao agir de forma aparentemente normal, Bruno poderia estar tentando construir uma defesa de que o incidente não foi premeditado, mas sim um acidente, resultante de uma briga. Essa racionalização somada à confissão tardia levanta dúvidas sobre a sua capacidade de assumir responsabilidade e enfrentar a gravidade de seus atos. Quando nós avaliamos relações familiares conflituosas que envolveram agressões psicológicas, verbais, físicas, em suas diferentes proporções, incrivelmente, na maioria das vezes, não teve o envolvimento de pais e filhos com adoecimentos mentais. Foram, sim, relações que inadequadamente, inadvertidamente e que precocemente não foram calibradas, adequadas, organizadas e que isto permitiu um contexto de
progressão de desrespeitos, de falta de hierarquia, de ausência de consideração dos tipos e papéis familiares que levaram aos extremos de agressões e algumas vezes até de mortes entre familiares tão próximos. Mais importante que isto, nós sempre precisamos lembrar que esta maioria de casos que aconteceram na ausência de adoecimentos mentais, sem a presença de transtornos do impulso, isso poderia, com grande probabilidade, ter sido resolvido e não chegar a essas situações tão graves. Uma situação já muito mais comum no dia a dia são dos históricos de um ou mais membros da família usando substâncias psicoativas, especialmente álcool, que tem uma prevalência, ou seja, uma porcentagem enorme de pessoas consumindo, inclusive com critérios de dependência química no Brasil, aproximadamente 10% da população adulta brasileira é dependente de álcool, e tanto o consumo de álcool como também de outras substâncias psicoativas ilegais, como maconha, cocaína, crack, medicamentos anfetamínicos comprados no mercado negro, tudo isto tende a repercutir em menos tolerância, mais irritabilidade, menos capacidade de empatia e, especialmente, diminuição dos chamados freios inibitórios, que são aqueles mecanismos e capacidades que temos de lidar com situações indesejadas, desagradáveis, divergentes, de maneira mais sábia, respeitosa, equilibrada e a resolver. E apenas uma quantidade menor de situações que, entre familiares, havia uma das pessoas em conflito com adoecimentos mentais graves, como, por exemplo, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, demência e, aqui perguntado e muito importante, dos quadros impulsivos, como, por exemplo, do transtorno explosivo intermitente. O transtorno explosivo intermitente é um exemplo de adoecimento mental em que o indivíduo que tem esta condição clínica, este diagnóstico psiquiátrico, diante de situações muito sutis, bem pequenas, praticamente inadmissíveis, fica intolerante e tem reações imediatas, desproporcionais, no sentido de que um estímulo muito pequeno gerou uma reação agressiva muito drástica, sem que a pessoa tivesse as condições de perceber o que estava acontecendo, ponderar entre vantagens e desvantagens de tomar entre uma e outra atitude e acabou, antes de realizar o planejamento e as medidas das consequências do que queria fazer, já acabou fazendo e muitas vezes com desfechos extremamente desastrosos, como, por exemplo, lesões físicas graves e até homicídio familiar. Nós somos em 4. Uma tá em Portugal, que é a mais velha. Depois a Márcia, depois ela e depois eu. Eu sou a mais nova. Eu posso dizer, eu e a Márcia, nós todas, a gente sempre foi criada, minha mãe que criou a gente sempre foi criada ensinando tudo certo, trabalhar, conquistar nossas coisas, e a Márcia era assim também. Desde nova ela começou a trabalhar cedo, depois casou cedo. Amigável, amorosa, era amiga de todos. Eu e ela, a gente não tinha uma convivência diária por conta do Bruno. Porque a gente teve uma discussão do Bruno ainda criança. Na verdade, o Bruno ficava muito com a minha mãe e eu morava com a minha mãe. E aí, a minha mãe tomava conta dele e tal, e eles tinham aquelas reações agressivas, ele era... Tipo assim, você não dava alguma coisa, ele batia com a cabeça na parede, tinha uns tilt nervoso. E
E aí ele tinha pegado, acho que um dinheiro da minha mãe. Foi pouca coisa, besteira, mas aí minha mãe foi e repreendeu ele. Falou, Bruno, ó, isso não se faz e tal, não se mexe nas coisas dos outros e tal. E ele foi pra cima da minha mãe. E aí eu peguei ele pelo braço e falei, você não bata na tua avó. Você não encosta na sua avó, senão eu vou te dar uma surra. E dei um chacoalhão nele. Nisso, quando a Márcia chegou do serviço pra pegar ele foi e contou pra ela. Aí falou que eu tinha batido nele. E aí a gente acabou discutindo, eu e ela. E aí, a partir daquele momento, você cuida da sua vida, eu cuido da minha. O Bruno que eu amava era meu filho. Quando a minha irmã separou do pai dele, eu cuidei dele. Eu levava ele pra escola, eu buscava, eu passava as roupas dele, eu dava comida pra ele. Uma época ele foi morar com o pai. Eu fui também cuidar dele. Ele saía comigo para todos os lugares. Ele era carinhoso, amoroso. Eu brigava por causa dele. A infância do Bruno toda eu sempre tive presente, em todos os momentos. Tanto que eu falei para ele no dia que a minha irmã faleceu, que eu não ia deixar ele. Que todos os momentos da vida dele eu estive lá e eu ia continuar a estar. Tanto que quando minha mãe faleceu, foi a formatura dele do segundo ano, e eu tava lá, só que eu cheguei atrasada. Quando ele me viu, ele começou a chorar. Porque eu sempre tava, era eu, minha irmã, que a minha irmã sempre trabalhou, mas era eu, minha irmã, a minha mãe. Mas sempre tive, sempre. Em todos os lugares. Festa junina, tudo. O Bruno que era meu sobrinho é outro, não é esse. Criança, adolescente, tudo. Muito carinhoso. Professores, de abraçar, de ser prestativo, há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, ele fez um projeto na escola, na frente da casa dele, para arrecadar coisa. Caiu o morro aqui, desabou. Ele foi lá ajudar as pessoas, ele arrecadou comida, ele arrecadou um monte de coisa, roupa, ela também. Ele era prestativo. Ele me levou na UNAERP, eu tava com roupa de faxina, de chinelo, toda descabelada. Ele de terno e gravata, eu nunca vou esquecer isso. Ele me abraçou, ele me apresentou para todos os professores dele. É uma pessoa que eu não conheço. E a Márcia sempre, a vida dela foi o Bruno. Como a minha irmã falou antes, ela dava a vida por ele. Ela deu a vida por ele. Tudo que ela fazia, ela deixou de estudar para dar estudo para ele. Agora que ela tinha voltado a estudar, por causa dela mudar de cargo, ela voltou a estudar. Agora que ela ia começar a ter uma vida, pensar mais nela, porque o Bruno já estava encaminhado. Mas tudo que ela fez, era tudo pra ele. Se a gente falasse qualquer coisa assim, ela brigava com nós. Não tinha, namorados, ela nunca teve um relacionamento assim, porque tudo pra ele tava ruim. Só que a gente se falava, entendeu? A minha filha trabalhava com ela, que cresceu com o Bruno. Eu dei de mamar pro Bruno, a Márcia deu de mamar pra minha filha, porque a gente engravidou tudo junto, aí quando uma precisava sair, a outra apoiava. E aí dava de mamar pras crianças. E aí a minha filha cresceu junto com o Bruno. E tinha muito contato com a Márcia. A Márcia vinha na minha casa, eu, raridade, ia na casa dela, só que era aquele amor de irmã, mas assim, eu respeitando o espaço dela e ela respeitando o meu, a partir daquele momento que a gente teve aquela discussão. Então a gente meio que se afastou por conta do Bruno. Inclusive, quando ela falou que o pessoal falava, ele vai virar um bandido, eu cheguei a falar nesse dia pra Márcia, eu falei assim, Márcia, se você não cortar isso do Bruno, seu filho vai virar um bandido.
foi isso que eu acho que matou, sabe? Que eu acabei machucando uma parte dela com o filho dela, porque ninguém quer ouvir isso. Porque, assim, logo depois da separação da Márcia com o Joel, botava muito a desculpa, por causa da separação, que ele tá assim, que ele isso e aquilo. Então, tipo, acabava botando alguma coisa a favor dele. E ele foi pegando isso pra ele. Então, a gente acabou aqui se afastando por conta dessa discussão. Convivemos, passamos o Natal junto, Ano Novo, quando eu dava pra ela vinha. Tínhamos, só que, tipo assim, ela no canto dela e eu no meu. Ligações, até a última ligação que eu recebi dela foi no dia 18. Aí ela mandou mensagem, ela falava todo dia com a minha filha, em videochamada. Elas trabalhavam junto, mas quando era de noite, tá? Porque elas eram muito grudadas. E aí ela até falou assim, Juliana, amanhã é o aniversário da sua mãe, né? Que seria no dia 21. Aí a Juliana falou assim, eita tia, tá doida? É depois da manhã. Ela, eu tô tão preocupada em esquecer que já tô ficando doida achando que é amanhã. Aí ela falou, não tia, é depois da manhã. Aí ela ainda pediu, Juliana, me lembra. Que ela queria me parabenizar, né? Mas ao contrário do que muita gente pensa, todos nós fomos mães cedo e a gente criou nossos filhos com educação, com respeito, impondo limites sim, ensinando o que é certo sim. Tanto que o Bruno dos sobrinhos foi o primeiro a fazer faculdade para nós, que nunca tivemos nada. A gente veio do nada mesmo, de ter que dormir no chão, todo mundo junto. Para nós, o Bruno fazer faculdade, nossa... E eu e a Márcia a gente tinha... E o Bruno também. Como eu te disse, o Bruno era meu filho. Meu. Quando ele brigava com ela, eu discutia, eu queria falar alguma coisa, era na minha casa que ele ia bater. Era lá que ele ia chorar. Tanto que a minha filha, essa semana agora, tava chorando. E eu perguntei pra ela por que ela tava chorando. Ela falou que tava com saudade da tia Márcia. Aí eu falei pra ela lembrar das coisas boas e tal. Aí ela falou, mãe, eu não entendo. Eu falei, você não entende o quê, Bê? Aí ela falou assim, por que ele fez isso, mãe? Era afastada. A minha com o Bruno era afastada. A gente não tinha muito. A gente teve mais contato há 2 anos na temporada do ano passado. Porque eu tenho trabalho na praia. E ele veio, conforme começou a pandemia, aonde ele estava fazendo estágio, fechou. E a praia continuou. Aí ele pegou e falou assim, tia, se a senhora estiver precisando, eu vou trabalhar para a senhora. Eu falei, tá bom, Bruno. Até achei estranho, né? Que eu até cansei de dizer. Eu falei assim, nossa, queimei minha língua. Porque, o Bruno tá se formando, advogado, nossa, graças a Deus. E aí eu até achei estranho, né? Eu falei, nossa, o Bruno saiu do escritório, engravatado, pra vir pra praia. E ele realmente foi trabalhar comigo. Acho que foi 1 mês, mais ou menos. Só que nesse meio termo, sumiu os envelopes com o pagamento dos funcionários no valor de R$5.000. Os envelopes todinho, que cada envelope tem o nome do funcionário e o dinheiro da diária que eles trabalham, porque eu tiro o dia e coloco lá. O Bruno me roubou os R$5.000. Tipo assim, tem 5 anos que meus funcionários trabalham comigo. Nunca subiu R$1. E aí o Bruno foi trabalhar para mim. E eu nunca fiz isso. Nesse dia eu fiz. Conforme eu não ia ter tempo de separar o dinheiro, e os funcionários, como era acho que era dia 31, dia 1º, algo assim, eles iam querer dinheiro, eu não tive tempo de fazer as contas e levei o envelope todinho pra praia. E ele viu, todo mundo ali sabe onde ficam os envelopes, sabe, tem acesso ali. E aí eu peguei e fiz as contas, coloquei o dinheiro de cada um nos envelopes, separei direitinho, deixei e esqueci dos envelopes, porque eu sempre confiei. Nunca sumiu nada ali. E aí, quando chegamos em casa, que o menino falou assim, tia, meu envelope tá separado? Aí eu peguei e falei, tá, que eu fui procurar, cadê? Desmontamos o carrinho inteiro, tiramos tudo. Eu falei, esses envelopes tem que estar aqui, pelo amor de Deus, tem que estar aqui, porque era R$5.000. Voltamos
E ele a todo momento junto com a gente, vendo eu chorar, vendo eu desesperada, os outros funcionários ajudando a procurar e ele, relax. Aí pegamos, começou a chover, os funcionários foram comigo pra praia revirar lixo, os sacos de lixo que a gente tinha deixado na praia, pra ver se não tinha caído no lixo. E aí chegamos nada, aí chegou em casa eu desesperada e todo mundo calma, porque na verdade eu não tinha pedido 5 mil, eu tinha pedido 10, porque eu ia ter que pagar os funcionários. Aí tem as câmeras que fica de frente do hotel, da onde eu fico. Aí eu peguei e falei assim, ó, vamos no hotel, se foi alguém, algum cliente, mas não tem como o cliente ter pegado, porque ficou dentro da cozinha. Só tinha pegado quem tinha acesso à cozinha. Em nenhum momento algum estranho entrou ali. Aí eu peguei e falei assim, vamos lá no hotel, vamos tentar ver alguma imagem, porque se foi alguém dá pra ver, ou se algum funcionário, vamos supor, vai ter que colocar entre meias calças e sair por aqui, porque é a mesma rua que a gente tem que passar. E aí ele virou pra mim e falou assim, tia, é melhor a senhora deixar eu ir. Porque como eu sou advogado, tô me formando advogado, eu vou como advogado da senhora e eles me dão as filmagens. E eu caí na lábia dele. Só que daí passou o 1º, 2º, 3º dia. Aí eu falando, Bruno, você já foi lá? Não, tia, eu fui lá, só que a fulana falou que o responsável não tava, que é pra mim voltar amanhã. E aí eu mesmo fui com uma das funcionárias, falei, vamos dar um pulinho lá? Aí cheguei lá e falei assim, o meu advogado já veio aqui. Ela falou assim, não veio ninguém aqui. Aí ele pegou e eu peguei e falei assim, não, ela falou, tem certeza? Ela falou, não, ninguém apareceu aqui. Aí eu peguei e falei assim, mas vocês têm as imagens? Ela pegou e falou assim, depois de 3 dias as imagens só fica na central, não fica aqui. E aí eu peguei e falei assim, pô, Bruno, não falei pro Bruno que eu tinha ido lá. Eu falei assim, Bruno, você já foi lá? Ele falou assim, não, tia, não tive tempo, mas eu vou lá. Aí ele pegou e falou que tinha ido lá e que não tava mais ali, que agora tinha que fazer um pedido pra vir as imagens da central. E aí eu já não tive mais dúvidas. Aí eu nem comentei nada com a Márcia, porque ia gerar uma outra confusão, porque eu não tinha provas de que tinha sido ele mesmo. Quando foi em junho, ele ia para Portugal. Nesse ano, em março. Ele vendeu a moto. A mãe dele estava ajudando ele a juntar dinheiro. Ela não queria, porque ela não queria que ele fosse para longe, o único filho. Mas eles conversaram e ela aceitou. E ela estava ajudando ele a juntar o dinheiro para ele ir para fora. Aí ele mudou. Como? Começou a frequentar lugares. E ele não estava trabalhando. Ele fez o estágio dele em Santos. E ele não estava trabalhando. Tudo quem mantia era a mãe dele. Aí ele começou a andar com o pessoal da medicina, ia para lugares caros. A gente soube que ele pagava a conta, que teve um lugar que eu tenho um amigo nosso que trabalha, ele pagou R$600 de conta, coisa que ele não bebia. Ele começou a ir para lugares que não era do nível dele, queria viajar. Queria tanto que a minha irmã falou pra mim, Nena, eu até vou pra um apartamento, que ele queria que ela alugasse o apartamento pra eles saírem de lá. A minha irmã falou, até vou, desde que ele me ajude. Só que eu conversei com ele e ele não vai me ajudar, então eu vou ficar aqui. Ela falou que ia alugar a casa dela. A história de que, porque ele queria que vendesse a casa. Não é bem assim. Ele queria que ela alugasse e fosse pro apartamento. Tanto que ela chegou aí ver o apartamento pra eles morarem. Até falou pra mim que era muito lindo e tal. Aí tá. Antes disso, em outubro, ele pressionou ela a comprar uma moto, que era a PCX, que aparece na imagem. E eu tinha falado com ele pra ele ir com o meu filho, pra ver qual a moto que o meu filho queria, que eu ia dar essa moto pra ele. Mas eu não ia dar essa moto pra ele, eu dar. Meu filho me ajuda em tudo, então ele ia pagar. Ele pegou, usou isso contra a minha irmã e falou pra minha irmã, até a tia Nena vai dar uma moto pro Daniel. A minha irmã ligou pra mim um dia, depois que ele foi lá, levou a moto pra gente ver.
Ele falou, tia, comprei minha moto, porque ele já tinha desistido de ir pra Portugal, queria fazer medicina. Começou a andar com o pessoal e falou pra mãe que ia fazer medicina. Minha irmã falou, tudo bem, se você passar, porque eu não tenho condições de pagar, eu até te ajudo a comprar o livro, essas coisas. Mas se você passar e ganhar a bolsa de 100%, isso tudo que eu tô te falando, ela falava pra mim. Ela mesma. Aí ele pegou, foi lá, me mostrou a moto pra minha filha. E falou que ele tinha comprado. Só que a minha irmã já tinha me ligado. E falou que ele tinha falado isso pra ela. E ela começou a chorar. Aí eu falei, Márcia, e por que você deu? Por que você deu? Aí ela falou, Nena, eu não aguentava mais. Porque o Bruno, ele sempre foi de... Tipo, a gente tá conversando no quarto e ele ficar ali querendo alguma coisa. Ela fechava a porta do quarto e a gente ficava conversando e ele ficava... Mãe, deixa eu entrar, mãe, deixa. E aí ela acabava algumas coisas cedendo pra ele. Mas de ele bater nela, ela nunca ia aceitar. Eles podiam estar brigando, que nem tem uma conversa dela com o namorado dela, que diz que eles tiveram uma briga em outubro muito feia. Que ela não conseguiu dormir, que ela sentiu o ódio no olhar do Bruno de matar ela. Só que ela não falou pra nós. Ele mentia muito em relação ao que o pai falava, como o pai era. Pra quê? Pra afastar o pai da minha irmã. Porque assim a minha irmã não ia descobrir quem ele realmente era. Meu ex-cunhado, ele é sargento aposentado da polícia. O Bruno tem direito à pensão e tinha direito a uma porcentagem de 30% na faculdade. Só que precisava de um papel. E era o pai dele que tinha que dar. O pai dele pegou e ligou. Pelo fato do Bruno mentir muito e ele conhecia, o pai dele foi na faculdade, ou ligou na faculdade. E ele pegou e achou ruim com o pai dele. Ligou pro pai dele, esculhamou o pai dele. Aí falou que ele não precisava dele pra nada, tal. Aí o pai dele falou pra ele, então, se você não precisa de nada, eu não vou te dar esse papel. Aí ele foi e falou pra mãe dele que o pai dele não queria dar o papel, que o pai dele não queria ajudar ele. Contou a versão dele. A minha irmã fez o quê? Foi lá no batalhão e pegou o papel. Contou a história pro comandante e pegou o papel. Eles chegaram a discutir, mas tipo assim, eles discutiam e não se falavam. Então não tinha como meu ex-cunhado falar pra ela o que realmente aconteceu e que o Bruno... Vou te contar uma outra coisa que a minha irmã me falou, chorando também. O Bruno tinha um compromisso com uma professora dele, ele não queria ir. O que ele fez? Ligou pra professora e falou que a mãe dele tinha sofrido um acidente. Não tem muito tempo. De carro. Tá, passou, a mãe dele não soube. A mãe dele encontrou a professora no caminho há um tempo atrás. A professora perguntou se ela tava bem. Aí ela falou, tá. Mas você não soube? Não. Aí a professora falou, mas o Bruno falou isso. Minha irmã ficou decepcionada. Chorou, ligou pra mim, falou. Tanto que todo mundo falava, desde pequeno, que ele ia virar um bandido, isso e aquilo. E se ele vê isso, ele vai lembrar. Eu falei no dia do enterro da minha irmã, eu falei, Bruno, continua, faz ao contrário do que o povo fala. Eles tiveram outras brigas antes que ela contava. E eu presenciei, mas tipo, discussão assim, sabe? Eu falava, Bruno, para. Uma vez ele foi lá em casa chorando, ele não conseguiu nem descer da moto. Aí eu falei, Bruno, ela é tua mãe, ela quer teu bem. Eu acredito que seja por causa de ganância. Ele começou a ver a vida de uma pessoa que no caso seria médico, que estava cursando medicina. Talvez seja isso, porque só foi depois disso. Ela não falou nada, eu ia te contar isso. No dia 18, um amigo, pai da amiga dela, faleceu. Ela me ligou 4 horas da manhã, falando que tava indo no Perequê pra dar notícia, porque lá não pegava celular. Aí eu falei, tá, por que você não chamou o Bruno? Aí, tu vai sozinha pra lá? Ela falou assim, Nena, o Bruno está insuportável. Uma frase que eu sempre usei e a minha irmã odiava. Soberbo.
E ela falou exatamente isso pra mim. A soberba do Bruno é a destruição dele. Eu não vou chamar ele. E eu, em vez de pegar e me oferecer e falar pra ela que eu ia junto, eu não fui. Ela ia me falar. Ele não falava onde ele morava. A prima do meu filho de sangue foi 15 dias antes comer uma pizza com eles. E há 2 anos que eles eram amigos. Amigos, cresceram assim, não junto, mas se conheciam. E ela falou pra nós que quem falou naquele dia que eles foram comer pizza, que a Márcia foi levar ela em casa, aonde eles moravam, foi a Márcia. Porque o Bruno não falava que morava na cachoeira. Ela falou, tia, eu nem... Porque ela me chama de tia. Ela falou, eu nem sabia que o Bruno morava na cachoeira. Foi a Márcia que falou pra mim, 15 dias antes. A vivência familiar é central para compreender a complexidade desse crime. A relação entre Márcia Lanzani e seu filho, Bruno Eustáquio, estava marcada por constantes conflitos. Testemunhas relataram que Bruno vivia uma vida de luxo que não correspondia à realidade financeira da mãe. Ele pressionava Márcia para atender a seus desejos, o que incluía a venda ou aluguel da casa onde moravam. O desejo por status e o comportamento controlador de Bruno, evidenciado por frequentes discussões, sugerem que a convivência familiar era tensa. Esses aspectos familiares são fundamentais para entender a motivação do crime. De acordo com o Ministério Público, o motivo seria financeiro, com Bruno buscando tomar posse da herança e outros possíveis benefícios econômicos, embora a defesa negue que a herança tenha sido um fator determinante. A análise das interações familiares sugere que o ambiente de pressão emocional e financeira pode ter criado o cenário para o desfecho trágico. Além disso, a natureza dessas interações levanta questões sobre o papel da vítima, que parecia tentar atender às demandas do filho, mas ao mesmo tempo estava sobrecarregada pelas exigências dele. Esse histórico de convivência familiar tumultuada adiciona uma camada de complexidade ao caso, tornando a análise do contexto doméstico crucial para se entender as verdadeiras motivações por trás deste crime. Quando se fala da existência de 2 tipos de vida, especialmente em se tratando de questões sociais, por exemplo, em algum momento há um comportamento, uma manifestação, um modo de ser que transpareça, por exemplo, riqueza, poder, capacidades especiais, e que em outro momento a vivência é de uma vida mais simples, mais regrada, mais limitada, e que a pessoa está transitando nesses 2 mundos de modo inadequado, impertinente, desarmônico, nós vamos somar, além do trabalho da psiquiatria forense, da psicologia jurídica, também os assistentes sociais judiciários, que são profissionais que possuem a habilidade de ir até ao local ou locais onde essa pessoa vivia, convivia e tinha as suas atuações comportamentais. Portanto, viver, vivenciar, estar, demonstrar em 2 tipos de vidas, isto é um fator que torna a pessoa que está participando disso muito mais vulnerável, muito mais susceptível, em muito mais risco de ter comportamentos inadequados, inapropriados, inconvenientes e algumas vezes chegando a alguns casos extremos de cometer crimes. Ou seja, este perfil de vivenciar situações psicossociais extremamente distantes, divergentes e algumas vezes até conflitantes é fator de risco para que a pessoa tenha adoecimento mental,
dificuldade da resolução dos problemas e risco de uma desadaptação tão grave a ponto de cometer crimes de diferentes intensidades. Desde, por exemplo, pequenos furtos para que da vida simples possa ter condições de demonstrar uma vida luxuosa em outro lugar, como também até casos extremos, chegando a homicídio. Não, então, a gente não tem contato com o advogado, a única coisa que a gente sabe é o que ele disse na TV, que o cliente dele é inocente, né? E falou que se tivesse alguma prova, que fosse ele mesmo, ele ia entregar o cliente dele. Só que até hoje isso não aconteceu. Para ele não, ele falou que ali não mostra que ele tá em contato físico com ela, mas não o suficiente de matá-la. Num primeiro momento ele apresenta uma versão, e essa versão não é uma versão confessando que ele era, ou que fosse ele o autor desse crime. Então naquele momento a autoridade policial não tinha indícios. Ante a versão que ele apresentou, a autoridade policial não tinha nenhum indício para pedir a prisão temporária dele, tampouco pedir a prisão preventiva. A mudança desses depoimentos é muito em desfavor do próprio suspeito. Quando ele tem uma primeira versão e ele vem mudando essa versão ao longo desse processo, tudo isso é interpretado, porque você tem que entender que esse crime é um crime doloso contra a vida. Esse é um crime que vai ser julgado lá no tribunal do júri. E para o convencimento dessas pessoas, essa mudança de depoimentos, essas várias versões que ele traz ao longo do processo, é muito prejudicial, até porque o Ministério Público, na figura do promotor ou da promotora de justiça, vai explorar muito isso numa questão: olha, se de fato não fosse ele o autor desse crime, logo no primeiro momento ele daria uma versão e ele sustentaria essa versão durante toda a marcha processual. Então o Ministério Público, não tenho dúvida alguma, que vai utilizar essas contradições, e às vezes não é nenhuma contradição. Às vezes os depoimentos eles vêm recheados de mentiras, de fatos que não aconteceram. Isso tudo será usado com ele, principalmente no tribunal do júri. A única coisa que eu quero agora é que todos que puder compartilhar a foto dele, os que estão ajudando ele, que eles são cúmplices do Bruno. Porque ele é um foragido. Ele é um assassino. Ele assassinou a pessoa mais preciosa que a gente tem aqui. E estão ajudando ele, são iguais ou pior do que ele. E que todos os dias da vida dele virem um inferno. Porque é isso que ele fez com a gente. A gente não consegue dormir. Os nossos filhos, o meu filho, eu não vou nem te falar, mas a minha filha vai passar psiquiatra agora, tá passando psicólogo. Ela ama ele. Ela ficou aqui, não queria ir pra casa, ela ficou 2 meses aqui, não queria ir pra minha casa. Ela ficou sem comer, sem tomar banho. Voltou a comer quando falou com ele, pelo telefone. Isso quando aconteceu, né? Então ele destruiu a nossa vida. Destruído. Minha sobrinha, a filha dela, não dorme, com medo, fica olhando para uma janela, achando que ele vai chegar. Uma pessoa que foi criada com ele, que era irmã dele. Então é complicado. É só o que eu quero. Quero que ele vá pra cadeia. E quero ver ele uma última vez. Bruno não se entregou até hoje, provavelmente devido ao medo das consequências legais e ao impacto que a prisão teria em sua vida. Enfrentar acusações graves como homicídio doloso qualificado, que implica a intenção de matar, pode ser extremamente intimidante, especialmente considerando a possível pena longa e a estigmatização social. A decisão de fugir pode ter sido motivada por um desejo de evitar a realidade e as repercussões legais,
acreditando talvez que permanecer foragido lhe daria uma chance de escapar da justiça ou de negociar melhores condições de rendição. A gente tenta levar a vida, seguir a vida, porque a gente tem a nossa vida, tem os nossos filhos. Tentamos ser forte por causa dos nossos filhos também. Mas quando deita na cama, não tem como. Não tem como. E outra, a gente perdeu, sabe, aquela esperança, aquele amor em família. Porque se ele fez isso, quantas famílias por aí não estão sendo destruídas por um filho, por um pai, por uma mãe? Cadê o amor que Deus deixou nesse mundo? Entendeu? Aí a gente cria os filhos, faz das tripas o coração para não faltar nada, porque a nossa vida não foi fácil. Quantas vezes a gente foi dormir sem comer nada? Quantas vezes a nossa mãe deixou de comer um pão para poder dividir para nós 4, entendeu? Aí você põe o filho no mundo, você tenta fazer aquilo que a gente não queria para eles, o que aconteceu com a gente, de faltar um pão, de ter vontade de comer uma bolacha, ter vontade de comer um Danone, e a gente batalhar para não faltar isso, e um miserável desse vem e faz isso. Entendeu? O filho único, era tudo dele, era só dele, não precisava disso. Ele postou no Dia das Mães, é que eu sou, mas ele postou no Dia das Mães, agradecendo ela, morta. Postou no Dia das Mães, agradecendo ela por tudo que ela fez e por enviar anjos para proteger ele, que é esses anjos aí que estão protegendo o assassino da mãe dele. Vou te falar uma coisa que aconteceu no velório. Ele pegou a Nina no colo pra pôr a patinha dela lá. A Nina tremia. E ela sente até hoje. Ela tá com uma amiga nossa que era amiga da Márcia. A Márcia tratava a Nina como uma rainha. Depois do acontecido, ele falou que a tia que ele mais odiava era eu. E acredito que agora mais ainda porque fui eu que levei a polícia na casa dele. Foi o que eu mais falava no cemitério. Só que não que ele me deu. Eu falei, pô, Márcia, olha o presente que você me dá. Eu não quero a morte dele. Eu quero que ele apodreça na cadeia. Ele pensou que ia ser advogado, que nem ele sempre falou pra nós, que ele queria ser advogado criminal, porque todo mundo merece uma segunda chance. Era isso que ele falava pra nós? Não, ele não merece uma segunda chance. Ele se tornou advogado graças à mãe dele. Ele não merece uma segunda chance, ele merece apodrecer na cadeia. E te digo mais, Pera. Falaram pra nós que ele pode pegar aí 10 anos, porque ele é um menino muito bom, né? Ele engana qualquer um, enganou a família a vida inteira. Ele sai e pode advogar. Se depender de mim, nunca na vida dele ele vai advogar. Nunca, porque eu não vou. Só se ele fizer a mesma coisa que ele fez com a mãe dele. Mas eu não vou deixar ele em paz. Todo mundo vai saber, mesmo que ele saia pela porta da frente, que nem ele saiu no dia que minha irmã foi enterrada. Ele saiu pela porta da frente da delegacia. Mas eu vou aonde eu tiver que ir. Aonde eu tiver que ir, eu vou. Pra que ele pague atrás das grades. Tá? Como ele disse, a família quer as coisas da mãe dele? Não quer. A gente queria minha irmã aqui. A gente venderia tudo que a gente tem pra ter a minha irmã. Tava abandonada porque a gente não teve o direito de entrar, porque o juiz falou que ele não é culpado. Aí, graças a Deus, nossos advogados recorreram e foi pro tribunal. E lá no tribunal, todos os juízes autorizaram a gente. Mas tava a geladeira, tava criando raiz dentro, as coisas dela tudo suja, um monte de coisa podre que a gente teve que abrir a janela e tirar, pelo menos, porque a gente foi para fazer uma lista de tudo que tinha para mandar pro juiz.
A gente teve que limpar, pelo menos tirar, porque tava tudo podre. As coisas que... de cima da mesa, comida, tudo, leite, tudo. A gente jogou tudo fora. Nós não podíamos entrar. Ele era o único herdeiro, nós não podíamos entrar. Então, nós não podíamos fazer nada. A defesa de Bruno argumenta que não há evidências suficientes para configurar o crime como feminicídio, uma vez que a motivação financeira parece ser o fator principal. Para que o feminicídio seja caracterizado, é necessário que o crime tenha sido motivado por questões de gênero, como submissão ou controle da vítima por ser mulher. No entanto, o Ministério Público não apresentou indícios de que Márcia Lanzani foi morta por esse motivo específico. Por outro lado, o histórico de agressões e pressões constantes exercidas por Bruno sobre a mãe sugere uma dinâmica de poder e controle dentro do ambiente doméstico. As frequentes discussões, muitas delas resultantes das demandas financeiras de Bruno, mostram que a vítima vivia em um ambiente de completa tensão. No entanto, a ausência de um padrão claro de violência física ou psicológica anterior ao crime enfraquece a hipótese de feminicídio. O Tribunal de Justiça optou por homicídio doloso qualificado, não incluindo a tipificação de feminicídio no caso. Ainda assim, a natureza conflituosa da relação familiar e a forma como o crime foi executado podem ser indicativos de um comportamento controlador e agressivo, mesmo que não se enquadre formalmente na definição de feminicídio. A falta de evidências claras de violência de gênero deixou a acusação concentrada nas questões patrimoniais e na intenção de matar. Diante de toda essa investigação, dos depoimentos, das contradições, das imagens, dos laudos, ele vai responder pelo crime de homicídio doloso. E quem julga os crimes contra a vida na modalidade do dolo é o Tribunal do Júri. Então a resposta é sim, ele vai ser levado ao Tribunal do Júri. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ela já decidiu que a presença do réu ela não é obrigatória em plenário do júri para que o júri aconteça. Qual que é o entendimento? A gente sabe que o réu ele tem direito a permanecer em silêncio. Nós temos casos em que a pessoa ela transita, ela passa por todo um processo sem responder apenas uma pergunta. Ela tem direito de ficar em silêncio na delegacia, ela tem direito de ficar em silêncio na presença do juiz, na audiência de instrução, de debates dos julgamentos, e ela tem direito a permanecer calada, inclusive no Tribunal do Júri, e no Tribunal do Júri principalmente. E essa interpretação do Tribunal do Júri acontecer sem a presença dele, é essa extensão. O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência é uma extensão desse direito ao silêncio. É como se fosse assim, eu vou para ficar em silêncio, então eu não vou. Então se ele for, lógico, no curso do processo, nesse momento, a depender da fase que o processo está, acredito que nesse momento ele já esteja denunciado, então oficialmente, juridicamente falando, ele já está sendo processado pelo crime de feminicídio. Mas nós não podemos dizer ainda que ele é culpado, porque ainda restam todos os recursos. Até transitar em julgado não pode se dizer que ele é culpado, mas após transitar em julgado, após acabar todos os recursos que a lei disponibiliza para ele, se comprovado que foi ele de fato o autor, ele perde o direito a esse patrimônio que ora ele pleiteava. Quando ele põe a mão no pescoço e ele começa, ele dificulta, ele tira toda a possibilidade da defesa dela. Mas eu acredito que de um motivo fútil, em que circunstâncias isso aconteceu, nós podemos ter uma traição, uma emboscada, o outro meio cruel. Ele vai responder pelo feminicídio, que o feminicídio nada mais é do que um crime de homicídio qualificado pelo feminicídio. Então a pena que varia que começa em 12 e termina em 40 anos. Então, nesses casos,
Se ele for primário, vai ser levado em consideração, mas a redução é muito pequena. A margem, quando você aumenta, você cometeu o crime contra um familiar, você tem um agravante e a pena aumenta muito. E a primariedade ou até mesmo a confissão reduz muito pouco. Mas seguramente num crime como esse, 30 anos. Atualmente, Bruno Eustáquio foi preso em julho de 2024, após 3 anos foragido. Sua prisão ocorreu em Belo Horizonte, onde ele vivia sob o nome falso de Felipe, vendendo produtos para pets e mantendo uma presença discreta nas redes sociais. Ele foi localizado após ser identificado por suas tias em vídeos no TikTok, o que demonstra o papel crucial que as mídias digitais desempenharam na sua captura. O caso agora segue para julgamento no Tribunal do Júri e Bruno não poderá aguardar o julgamento em liberdade, conforme decisão da juíza Denise Gomes Bezerra Mota. A defesa tenta contestar a acusação de homicídio qualificado, apontando supostas inconsistências no laudo necroscópico e insiste que a motivação financeira não foi comprovada. Ainda assim, o Ministério Público continua a afirmar que Bruno matou a mãe com o intuito de herdar seu patrimônio. Esse processo, que já se arrasta há anos, não tem data marcada para o julgamento final, mas é claro que o crime chocou tanto a comunidade local quanto os familiares de Márcia. As irmãs da vítima, que desempenharam um papel ativo na busca por justiça, continuam lutando para garantir que Bruno seja responsabilizado. O tribunal deverá decidir em breve sobre a pena que Bruno enfrentará, mas ele já foi encaminhado à prisão preventiva, onde aguarda o seu destino.